Olá, amigos do mercado imobiliário, olá a todos que estão nos assistindo. Vamos começar o nosso primeiro episódio do podcast Os Imóveis. Nosso primeiro episódio oficial, né? Agora é oficial. Eu ia comentar isso, o primeiro episódio, a gente já fez 12. Tu contou 12? Fora fora os que não, só para deixar bem claro, a gente fez os pilotos até agora, né? E aí, agora vai. Piloto, copiloto, aeromoça, já fizemos tudo. Né? Até o cara que guiou o avião lá, como é que é o nome, o cara, o sinalizador lá. Estaciona aqui. Já fizemos tudo, mas agora vai. Não, então, hoje tem a gente até com produção, com um produtor aqui. Produtora, contratado. Parabenizar o pessoal aí da da equipe, equipe, né? Pediu para não citar o nome. Não pode ser identificado. Não pode ser identificado. Já deu tempo de se arrepender. É o nosso corretor, é o nosso produtor X. Não, o produtor X, boa. Parabenizar, né? Parabenizar toda a equipe, né? São 7 na equipe, deixa eu ver. 7, né? Tá bom. Obrigado. Então, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Meu nome é Carlos Freitas, eu sou franqueado da Auxiliadora Predial nas agências Canoas, Jardim do Lago, Porto Alegre, Moinhos de Vento, em Florianópolis, Santa Mônica. E estou aqui nessa mesa aqui com essas pessoas fantásticas. Hoje nós estamos em 4, mas tem mais integrantes da nossa mesa. Mas vamos apresentar hoje quem está aqui. Então, começando aqui pela minha direita com Marcos. É isso aí, meu nome é Marcos, eu trabalho com o Freitas aqui, faço a parte de aluguel de todas as agências que ele citou, eu não vou falar novamente, né? Senão vai ter amanhã. Senão a gente vai longe. E é isso, cara, minha introdução é minimalista. Depois vocês vão descobrindo aí mais sobre Vão descobrindo os podres. E a minha esquerda, nosso querido Jonas. Bem-vindo, Jonas. A gente quer falar mais sobre mim? Não tem muito. Não tem muito o que falar. Não, eu sou o Jonas, né? Como tem os outros episódios aí que talvez vá pro ar, talvez não vá. Mas como é um oficial, eu sou o Jonas. Trabalho na parte de aluguel aí na imobiliária do Jardim do Lago, da Auxiliadora Predial. E também tem uma microempresa aí, um microempreendedor individual. Baita empreendedor. É o suporte da economia, né? a base do PIB. Nosso primeiro patrocinador, a gente espera aí, né? É verdade. Vamos lá. Valores. A gente chega lá. É o mínimo, né? A gente torce pra isso. E completando a nossa mesa, Janzito. Tô na área, sou Jean Xavier, franqueado da Auxiliadora Predial, agência Humaitá, do 4º Distrito de Porto Alegre. Estamos aqui para integrar esse time forte e respeitador aqui, para a gente falar um pouco aí dos nossos episódios dos Os Imóveis. Os Imóveis. Então, pessoal, assim, para que vocês possam entender, o objetivo desse nosso podcast é mostrar o lado humano do corretor. Né? Eu acho que tem. E as pessoas não sabem, mas tem. Né? Então, assim, mostrar... vamos falar de mercado imobiliário, mas não vamos falar tão tecnicamente. A ideia não é ficar aqui falando de regras, de regulamentos. Nossa ideia é falar de forma espontânea, bem-humorada, trazer alguma informação, mas principalmente descontração, lazer, dar voz ao corretor. Aí nós temos alguns quadros que nós vamos apresentar e que a gente conta com a participação de vocês para brincar conosco aqui. Como eu disse, é uma brincadeira, né? É uma coisa amadora e é para ser divertida, é para a gente se divertir. E espero que a gente possa trazer para vocês também, nesse momento, um pouco de diversão. Né? São integrantes também da nossa mesa, que não estão hoje aqui presentes, o Lucas, né? Que é sócio na Auxiliadora Predial Jardim do Lago e na Moinhos. O Lucas está viajando e aí não pôde participar desse nosso primeiro episódio. E o Pedro Bolognese, que é meu sócio aqui na Auxiliadora Predial Moinhos e que também está viajando, né? Está viajando porque esqueceu o horário do podcast. Tá viajando, né? Tem alguma novidade aí para contar para o lado do Pedro? Nós não. Mas, Mentira, já aparece do nada. Lembrando que a participação dele é muito importante no podcast. Ele é o nosso ouvinte premiado. Ouvinte premiado. Presta muita atenção, presta uma baita atenção. Ele vem aí para beber um pouquinho. Ele é o primeiro crítico, né, da nossa
nossos episódios. Isso aí. Então, dando sequência aí aos nossos trabalhos, nós vamos para o nosso primeiro quadro. Nosso primeiro quadro, então, vamos lá. Vamos para o nosso primeiro quadro, que é Notícias Estranhas. Não, é que agora me deu aqui, eu tava pensando aqui, eu falei assim, acho que não era, mas é isso mesmo. Tá certo. Então... A produção tá em peso ali, fazendo jaquetes, mostrando para nós. O nosso primeiro quadro, então, é Notícias Estranhas. E aí, para isso, o Jean traz uma notícia aqui bem interessante aqui pra gente conversar e debater sobre ela. Fala aí, Jeanzito. Veio teve a redação da Bahia, em 17 de abril, que um corretor diz ter vendido casa de Michael Jackson com a ajuda de um espírito do próprio cantor. Se é verdade, será, hein? O que vocês acham? Se é que ele morreu, né? Dizem pra muitos não morreu, né? Já começa daí. Aquela Up Gold ajudou ou não? O Ghost, né? Mano. Mas pior que existe, né? Uma teoria da conspiração. Sim, que o Michael Jackson morreu, tá tem vivo. foto. Tá ele. Elvis também, né? Deve estar junto com o Elvis. Elvis e o Osama Bin Laden. Né? Os egípcios, né, acreditam Eu acredito muito que eles nisso, devem né? estar em Também algum não. cantinho só fazendo festa todos três, os dias com dinheiro. Três juntos. Com os dinheiro que eles pegaram e disseram que Imagina faliram. a Elvis balada do Elvis, o Michael Jackson e o Osama Bin Laden. Deve ser uma coisa... Eu não lembro qual era o Deve valor. ser. E o Ronaldinho Explosiva, Gaúcho. né? O Ronaldinho Gaúcho deve estar junto. A teoria mesmo, né? Né, se tu juntar Tá, os mas- três ali, o pensamento é meio parecido, né? Tá, o corretor ter vendido a casa do Michael Jackson, mas o Michael Jackson ele morava de aluguel. Ou tô enganado? Eu acho que tá enganado. Eu lembro de uma tinha notícia mansão, da tinha época. bastante patrimônio. Eu lembro uma notícia Tinha da mansão. época, tanto que ele pagava aluguel para aquela casa, que era não sei quantos milhões, que virou notícia na Uma época. delas Talvez era. talvez. Uma delas era. Então tá, pode ser. Uma delas era. 123 talvez. Tava em atraso o aluguel dele. Ele é o Belo. E aí isso, tipo isso. E aí essa notícia na época viralizou. Tipo, tava em atraso o aluguel do Michael Jackson, que era não sei quantos milhões, assim, sabe? Não, mas eu vi depois notícia de herança, que ele deixou um patrimônio. Imagina o patrimônio. Sim, com sim, certeza, sim, com era gigante, né? Mas o cara vendeu então uma casa. Isso, daí o agente imobiliário, né, Maurício, o Musk, surpreendeu, né, ao revelar que recebeu a ajuda do Espírito Santo de Michael Jackson para vender o imóvel do cantor. Qual é o nome do cara? Não, Não sei o que. Como é que é? Marcelo? Marcelo o quê? Aqui, ó. É o Maurício. Maurício, o Musk. O Musk espírito é esse? Aqui, ó, espírito de Michael Jackson. Ele recebeu o espírito do cara. Diz que teve ajuda do cara aqui, ó. Né? Eu vou te dizer o seguinte, eu não vou duvidar de nada. Ele mostrando Né? a sala e passa o Michael Jackson fazendo moonwalk. Olha, cara, né? Daqui a pouco é verdade mesmo, né? Eu vou te dizer que eu nem sabia que ele tinha sido vendido essa casa dele. Eu não sabia que ele tinha morrido. É um corretor brasileiro. É um corretor brasileiro? Cara, tá dizendo aqui que não, eu acho que pelo que eu entendo aqui, não é brasileiro, é o cara Não, americano. É que o nome Maurício né? Musk. Não é aquele corretor que trabalha com a gente lá no Jardim do Lago. Não, mas aí não tem corretor espírita lá, né? É difícil. Não Às sei. vezes tem. Não né? sei! Não sei! Às vezes Pelos tem uma papos agenda dos espírita últimos aí, que né? trabalharam com a Acho gente que lá, tem, eu acho que comecei. tem. Já teve. Às vezes tem umas vendas espíritas, né? Já teve. Já, Tem, não teve. fala nome, Jean. Deixa assim, calma, né? Não vamos falar nomes. Ó, o magnata garante que foi o espírito da voz de Billie Jean. É a Billy de... Vamos vender. É, ó, que foi o responsável por ajudá-lo Como a é que é vender o a Billie Jean? mansão. Chega. Vamos deixar depois isso aí. Foi só um reflexo. Corta a cerveja. Jonathan, eu vou anotar um corte aqui, mas é pra tu cortar essa parte, tirar É. da casa. E aí, ó, e a mansão foi vendida por 18 milhões de dólares, velho. Em 2012. Quantos nomes? 18 milhões de dólares. Em 2012. Então Eu é lembro muita que a locação grana, né, era cara? cara, era 5 ou 6 milhões dessa casa Tá, que mas- tava alugando na época. A pergunta que eu faço é a seguinte, ele dividiu com o espírito a venda, já que É. ajudou na Cara, venda? eu acho que poderia pelo menos uma oferenda, né, pro Pô, pessoa, né, cara? Eu acho, né, com todo o respeito, não né? rolou um 50, não rolou Jogou um um 50. Não, né, por todo o respeito que a gente tem, né, a espiritualidade, mas
né, o cara não duvida de nada, né? Pode até ser, né? Não, mas é. Jogou umas balas de mel e É. tá tudo certo. Né? Então, né, que nem às vezes a gente acredita muito na intuição do negócio e tu já tá envolvido lá na casa. Tu imagina. Daqui a pouco tu já tem aquela intuição ali. Aí assim, ó, a gente já falou E aqui aí? em episódios passados de Exatamente. dos atendimentos bizarros. E aí? Tem atendimentos bizarros que É, nós que não vamos culto, citar. não sei o quê. Então, e aí, como é que não vai, né? Pois Galerinha que tá assistindo a gente aqui, ó. Daqui a pouco isso aqui não vai virar mais um podcast, vai virar uma mesa redonda do Centro Espírita. Cara. É isso aí, boa. Eu já vou marcar aqui. Crenças religiosas, já atacamos as crenças A religiosas. gente ainda passou no que a gente não vai falar hoje. Né? E aqui, ó, só complementando, ó, Começamos a nossa campanha pelos haters. quer ver Vamos uma lá. coisa? Durante uma entrevista para o TMZ, na verdade, né? Corrigindo aqui. Nessa segunda-feira, dia 17, Maurício disse ter vivido experiências paranormais durante a venda da mansão. Então, daqui a pouco ele já tinha, né, um certo relacionamento, né, espiritual. Foi em 2012 a venda, né? 2012. Parece que hoje ele tá. Não vou falar. Sério, eu não falo. Não invoca, deixa assim, né? Não invoca, deixa assim. Deixa quieto. Deixa Eu quieto não pra quero marcar não... mais. As experiências incluíram a mansão aberta tocando uma música. Será, meu? É uma caixa de som e o Spotify resolve. Momentos depois dela ser trancada pelo próprio corretor, além de um objeto alterado e um lustre de entrada quebrado. Olha, rapaz. Aí tem um auxílio espiritual aí. Esse é bom, né? Ele disse que vendeu com a ajuda do cara, ainda botou a culpa no espírito do Lúcio que quebrou na visita, né? Isso aí. Que o Lúcio quebrou na visita e a vistoria. Ele deu uma complementada, né? Não é simplesmente só a venda, a voz. Teve, né? Foi o espírito que quebrou o Lúcio. Exatamente. Não foi tu vendo o cara que passou Já entendi Opa, tudo. né? Já entendi, eu falo como historiador aqui. Ele foi lá cutucar lá os negócios, lá quebrou um lustre e aí botou culpa no espírito. Pode ser, cara. Trouxe o espírito do negócio. O espírito do Isso negócio. aí. Vou te dizer que tem colega nosso que já meio que fez isso. Só que tinha câmera do proprietário, né? Ele sabe o que é. Não, mas tudo bem, então né? Segue o barco. Ele vai ter que contar, ele vai ter que contar. Deixa. E isso, cara, olha, pra você Ele ter uma vai ideia. Bizarros, né? Atendimentos bizarros. Ó, e o relato, Tu vai contar isso aí. Não, vai ser Não, o autor da o façanha. autor. e diz, Sério isso? e diz o seguinte, ó. O Foi pego no relato flagra. também está presente no livro intitulado, abre aspas, Como ter sucesso nos negócios e na vida Com a ajuda de através espíritos. de dedicação, determinação e disrupção, fecha aspas. E espiritualidade faltou aí, né? Mas tá lá no livro, né? Pra quem quiser, né, dar uma Mas lida e uma detalhe, conferida, né? Ele não morreu na casa, né? Não diz Porque aqui. Porque tu precisa citar, né, o nome, lá, pelo menos lá nos Estados Unidos, tu precisa citar tantos anos que a pessoa tenha morrido na casa, precisa citar no contrato, né, que você... Tem que mencionar? Tem que mencionar, Tá tem que louco. mencionar. Eu não ia querer saber Se do alguém contrato. morreu na casa, tem que mencionar em tantos Sério anos, isso? sim. Ah, essa eu não Nos tinha Estados escutado Unidos é lei, Ah, aqui eu já não sei, no Brasil eu não sei. Aqui é o contrário. Aqui Eu ia dizer, não, meu, aqui nunca faleceu ninguém, só nasceu. É? Aqui um nenenzinho nasceu aqui, outro nasceu. Não, aqui se faleceu, não, ninguém faleceu aqui. Não, mas tem. Tá Nos louco. Estados Unidos, tu é obrigado a Nos citar Estados Unidos, no nos contrato. Estados Unidos é lei. É lei. Talvez E em seja São um Francisco estado. também? Eu não sei se tem que passar ponte. Miami. Ou só é lei? Bah, cara, ele foi mais longe. Ele foi mais longe. Eu boiei nessa aí. Não, bah, eu preciso tomar um gole. Vamos fazer um outro E- podcast nosso aqui, gente. Então, e pra concluir aqui, ó, Michael faleceu em 2009. Todos lembram, não? O que tu tava fazendo quando o Michael faleceu? Semanas antes de estrear um turnê que
retomada da carreira dele. A causa da morte foi Cara, a produção escreveu tudo errado aqui, cara. aguda Ó, com produção. anestésico. Aí me quebra, cara. Larguei de mão. Aí quer me quebrar, cara. Um turnê. Pô, tô... Não, aí quer me quebrar, certo? Foi na última frase, tu viu aqui? Não foi no início, entendeu? Vou quebrar ele no final aqui. Mas, assim, ó, não custava ter lido antes, né? Putz, grilo, cara. Agora foi, né? Não, mas é que... Não, mas vocês entenderam, né? É sempre dinâmico, né? Eu sugiro que os participantes saibam É ler. normal. Pra gente a alfabetização seria bom. Larguei você. E se vocês lessem os documentos antes, ajudaria Bom, o mais. diretor me largou o texto de última hora, né, cara? Faz parte, né, meu? É isso aí, é que nem no futebol. É criatividade na hora. Eu já apelidei a nossa produção Tem que de dar uma Almir. aquecida. Pra já começar no... Porra, Almir. Tem que dar uma aquecida Maia, antes, né? né? Tem. É isso aí, gente. É isso aí. Fechou, né? Então vamos para o nosso próximo quadro. Pois então, gente, eu tô trazendo aqui uma notícia, tá? Isso aqui é um resumo do Google, para não trazer nenhuma fonte específica aqui para o nosso grupo. Tá? Aqui diz que em 2023, tá, podemos apostar em um cenário de desinflação, já que as taxas de juros e outras medidas econômicas têm mostrado bem sucedidas na redução dos preços, resultando em recuo nas valorizações dos imóveis frente à valorização vista dos últimos anos. Embora, particularmente, não acredito que exista diminuição. O que vocês acham no momento do mercado imobiliário? A gente aluguel, eles de vendas? Tu falou que não acredita que haja diminuição. Sim, isso é um cenário onde que os dados estão mostrando que há uma redução, mas a maioria das pessoas não estão acreditando nisso porque o mercado não está aquecido. Neste momento, 2023. Tá. É que o que acontece é, na verdade, a reação... Desculpa eu te cortar, tá? É que esse daqui é um dado do Google. Isso Sim. é ele que tá falando. Tá? Isso é um dado não geral. é uma opinião tua. Não é uma opinião minha. Por exemplo, a nossa imobiliária lá, a gente vende bastante, a gente aluga bastante, e não é o mesmo quadro de uma outra imobiliária que está vendendo menos, está tendo um problema de crise e tal. Sim. Não, mas mesmo lá no nosso dia a dia, a gente sentiu nos últimos meses uma queda no volume de produção, né? Mas o que eu digo é o seguinte, é que a reação a esses gatilhos da economia, como é o caso da queda da inflação, ele demora mais, ainda mais no nosso mercado, que é um mercado que tu não toma as decisões de supetão, vamos dizer. Tu não decide assim, vou comprar um imóvel agora e pronto, vou ali, entro num site e compro. É diferente de tu comprar roupa, de tu comprar algum serviço, de tu ir no restaurante, alguma coisa assim. Tu tem um planejamento e conforme tu começa a ver uma sinalização por parte tanto da Bolsa de Valores quanto do mercado financeiro, a redução da taxa de juros, isso tudo começa a dar um indicativo mais adiante de que pode entrar num momento bom para a compra do imóvel. E aí essa pessoa começa a repensar a ideia dela, a se programar para, eu acho que eu vou começar a dar uma olhada, vou começar a ver que daqui a pouco eu consigo fazer aquele meu projeto de mudar de casa, ou de comprar meu imóvel, ter o meu canto, né? Ou, no caso da locação, sair de casa e morar no meu primeiro imóvel sozinho, né? Então, esse estímulo, ele demora, ao meu ver, né? Ele demora um pouquinho mais a ocorrer em função disso, não é uma reação imediata. A locação, né, ela traciona um pouco mais rápido, né? A locação. Ela Ela consegue ter um movimento locação mais rápido do que as vendas. Isso aí é certo porque a gente tinha um cenário de mudança de governo também, né? Sim, Entende? Então isso muita tudo gente se influencia a questão dos bancos e tudo. E os bancos começam a ficar também mais criteriosos na hora da avaliação de crédito. E isso tudo influencia, né? É que a gente teve não só a Selic, mas também o aumento da inadimplência, né? A gente vinha de
de um cenário não favorável para a obtenção de crédito. Isso. Mas agora, o cenário que projeta é que isso muda. A gente já Principalmente imóveis econômicos, né? Uhum. Principalmente, né, na época, né, antes de assumir o novo governo, né? É que mesmo às vezes quando está em baixa, na verdade, tanto venda como locação, é uma coisa que eu digo que sempre, o corretor ou profissional de locação sempre faz a diferença, tá? Eu já cansei na minha época de corretor na parte de vendas, tá? Cansei de chegar cliente na loja e dizer assim, bah, no momento não é o momento de comprar. Eu quero comprar, mas não é o momento. Tá? Aí vai o corretor, não é questão de convencer. Aí ele traz dados, por exemplo, o mesmo dado que eu estou trazendo do Google. Não é o momento e tal de compra, é um momento de baixa, a princípio é baixa de juros e tal. Só que você como corretor que está por dentro do mercado imobiliário, você vê o seu colega vendendo, você vê gente comprando um imóvel no mesmo momento e fazendo bons negócios, é o corretor que traz aquele momento certo de você fazer a compra. É ele que traz o estímulo, não só influenciando, mas sim trazendo a real situação do negócio no momento. Sabe? É uma coisa que eu acredito cada profissional tem que levar pro cliente. É porque o que acontece, na verdade, assim, mais uma questão específica do nosso mercado. A gente está falando de números de forma geral, né? Quando fala de taxa de juros, quando fala de crédito, nós estamos falando de questões macro. Só que no nosso dia a dia, tu falou ali da operação, de tu ver o corretor tá vendendo um imóvel e tal, você tem as oportunidades de negócio. E isso é muito importante. Então, na crise, nessa situação que nós estamos passando, e o Marcos ali citou da questão de inadimplência e tudo, surgem oportunidades de bons negócios para o comprador. Porque daqui a pouco o preço cai e chega a um patamar que se torna interessante. Então, a todo momento, existem oportunidades de negócio. Tem que saber comprar bem, né? Saber o momento de comprar bem. Ou o momento de vender bem também. Isso, né? É o ponto que eu queria Ou chegar. o momento de alugar bem também. Ou o momento de alugar bem, Sim. claro. Pode acontecer, né? Exatamente, Pegar exatamente. o valor, investir, ficar na locação por um período, não é Sim. errado a gente falar isso, né? Tem uns que julgam, né? Dizendo, não compra imóvel e aluga. Né? Tem alguns que rezam essa tese aí, mas não quer dizer que é uma regra isso. Vai do momento e da necessidade de cada um. Eu tive, essa semana, cara, um corretor, até que não fazia um tempinho que não aparecia na loja lá, ele apareceu. Acho que foi ontem mesmo. E aí ele falou que ele tinha vendido 2 apartamentos aí nos últimos meses aí para um investidor que ele não imaginava ser investidor, principalmente neste ponto. Tá? Ele comprou 2 apartamentos nos últimos anos e já estava mobiliado e tal, e aí colocou naquela plataforma, né, que você aluga por diárias e tal, e aí ele viu muita rentabilidade naquele momento. Cara, o cara em 2 anos ele conseguiu trazer para ele parte financeira, um retorno tão alto que ele conseguiu comprar mais um apartamento à vista. E ele está fazendo a mesma coisa. Ele está desenvolvendo o dinheiro num nicho que quase não é usado. Isso. No investidor, tu não fala investidor, você fala, eu quero comprar um apartamento para colocar lá na plataforma lá para alugar por dia. Né? Claro, hoje tem hotelaria, tem outros pontos, né? Mas já tem empreendimentos. sim. Mas é oportunidade. Oportunidade. Não tem o que é certo e o que é errado, tem o que funciona. Tu entendeu? Funciona pra ti, na verdade, né? Funciona pra ti. Porque tem investimento tem diversos, né? Tu é que tem que entender como é que é a tua aversão a risco, como é que é o retorno, a avaliação é cada um vai fazer a sua. Exatamente. E até essa questão do imóvel de locação de short term, de curto prazo, short stay, né? Uhum. O que acontece? Tu tem outros custos atrelados que tu tem que considerar. E tu tem que ver qual é o perfil da pessoa.
Então, também não existem verdades absolutas. E Exato, por isso que é muito necessário um consultor nesse tipo de operação. Porque quando você faz isso, você tem que fazer a limpeza daquele imóvel diariamente, você tem que fazer a manutenção, você tem as questões de mau uso, né, de uso indevido, porque Depreciação a dos utensílios, circulação de pessoas é muito maior, né? Uma coisa ter um inquilino durante o ano inteiro, que aí você deve trabalhar com uma imobiliária, com alguém que faça um processo de seleção dessa pessoa para dirimir. É claro que tu nunca vai evitar plenamente, mas dirimir os riscos dessa pessoa não ser um bom usuário. Mas se você tem um imóvel que a cada dia está entrando uma pessoa diferente, o risco de daqui a pouco tu ter um problema com alguém que entra ali é maior. Então tem todas essas questões que tem pessoas que são mais avessas a isso, ou pessoas que são mais dispostas a tratar exatamente com esse tipo de situação, né? E fala, não, para mim me interessa porque eu faço, eu assumo isso, fico à frente disso e aumento a minha rentabilidade. Tempo, né? Assim como teve o caso do Jonas ali, do proprietário que já conseguiu rentabilizar bem e adquiriu outro, eu já peguei vários clientes que fizeram o caminho inverso, né? Que fiz o Airbnb, mas o Airbnb é trabalhoso, a taxa de vacância, enfim, alugo 10 dias, aí fica 10 desocupado, aí... Então, assim, tu tem que entender o que é bom para ti, tua disponibilidade de tempo, né? Quanto tu quer te dedicar a esse negócio, porque basicamente um aluguel tradicional, um aluguel tradicional, se for administrado por uma administradora, cara, tu não faz nada, tu bota ali e pronto, né? E num short stay da vida, normalmente tu tem muito mais envolvimento, a menos que tenha alguém que faça para ti, enfim, mas daí já diminui tua rentabilidade. Tu tem que entender o que é bom para ti, entendeu? Tentar buscar entender os dois negócios e o que é bom pra ti. A primeira coisa que eu questionei ele foi sobre isso, né? Sobre, daqui a pouco, os danos ocasionados nesse período, né? E ele falou que, cara, olha só, o cara, se fosse alugaria por uns 700, 800 reais, hoje ele consegue tirar 5 mil. Então ele consegue comprar, estragou um cooktop, estragou uma geladeira, ele consegue comprar uma por mês, sabe? Isso eu concordo com ele. Acho que ele consegue tirar, claro, se ele manter o imóvel alugado sempre. Aí varia de localização, tempo, temporada, tudo tem esses casos. Oferta. Mas acho que é isso, o negócio é tu tentar entender, né? Tu quer investir em imóvel? Cara, entende como é que funciona isso, pega um consultor, né? Um corretor, uma pessoa... Um profissional, né? Da área ali. Perfeito. Entende como é que funciona isso. Não, foi o que eu disse, não existe verdade absoluta, né? Não pode acreditar naquele vendedor de não, assim, assado, vai não. Um profissional sério da área, né? Entende? Os dois lados vão ter pontos negativos e positivos. Isso. Dentro dos dados que esse corretor me passou também, ele falou, ele está tentando agora, tá? Foi de um mês para agora. Ele fez uma alocação de uns 3 imóveis para fazer sublocação para... Isso está crescendo bastante. E a rentabilidade está valendo muito a pena. É um negócio que talvez hoje, sublocando... O que está acontecendo? Ao invés de tu comprar um imóvel para disponibilizar no short stay, tu aluga um imóvel com possibilidade de sublocação, né? Tu fica responsável por aquilo. Exato. Aí o que acontece? Para o proprietário do imóvel, ele vai ter uma alocação normal, com uma rentabilidade um pouco maior, né? Contrato. Exatamente. E o locatário vai sublocar. Assim, já ciente disso aí. Sublocador. Porque a maioria dos contratos de locação, ela vem da sublocação. Claro. Tem que deixar pronto. Então, assim, o locatário ele fica com o risco do negócio e uma rentabilidade mais alta. Ele divide, né? Uma coisa que olha a diferença, de R$1.000 a locação, ele consegue rentabilidade. Não sei aonde o que ele ganha dentro daqueles valores. Talvez seja só aluguel, mas a rentabilidade dele é de 5 a 6 mil. Sim. Tá? Isso com base nesse que já que tem, de repente, o canal
para ter essa rentabilidade que o outro não tem. Ou o trabalho, né? É importante alguns alertas, né? O primeiro é o seguinte, o contrato tem que prever isso, o contrato com o proprietário. Ah, sim, é Porque a verdade. sublocação não é permitida. Não, No contrato isso, padrão, a por isso que eu sublocação não achei é permitida. estranho, Não é permitido. Então, isso aí tem que ser formalizado junto ao proprietário para que não seja uma operação irregular, né? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, também lembrar a pessoa que, da mesma forma como a gente estava falando, tudo que causar de dano ao imóvel dentro dessa situação, ele responde perante ao inquilino, né? O primeiro inquilino responde ao proprietário do imóvel. Perfeito. Ele não pode, não tem como... Mas é uma Vai, maneira de repassa tu, isso. sem o capital, né? Sem o Pois é, investimento no imóvel, fazer um negócio. Legal, interessante. Baita mercado também. Eu vejo um mercado interessante aí. Cara, que hoje o imóvel está cada vez mais um serviço, né? Do que... Eu vejo muito isso aí na hotelaria, né? Tudo, tudo, exatamente, tudo. como tudo. É um serviço. Então, vai mudando a relação, ainda mais os jovens, a relação dos jovens com o patrimônio ela é muito diferente do que era antigamente, né? Sim. Antigamente, comprava um carro, era uma festa em casa, todo mundo se reunia para receber, ver o carro e não sei o que, dormia dentro do carro. Comigo foi diferente, cara. Sério? Sério? O pessoal, a família se reuniu, mas falou assim, que merda que tu fez. Mas Imagina o carro, né? Tem que ver qual foi o carro que barbaridade. tu comprou também, né? Aí vai falar isso. Aí já é outra situação. Só me ramo, Mas velho. assim, mas é o tipo da coisa. Eu ouço isso bastante, até hoje. Assim, O Marcos escuta isso a cada 2 meses. Exatamente. A cada 2 meses ele escuta isso. Mas que merda. Cara, esses tempos eu tava vendo na timeline assim e cara. tal, vou dar uma olhada nos stories. Stories ali, aí ele tá repostando o que a mulher dele postou. Tipo, esse tipo de coisa que meu marido compra, uma Towner. Cara, velho, eu não queria mais nada. cara, ela é um patrimônio histórico, que ela vai comigo até o Já que Não vai vender cachorro-quente lá na PUC? churros. Churros! Vamos inovar, né? Já que é para conhecer aos poucos o Marcos, como ele falou, né? Que ele não vai se desnudar por inteiro, né? Eu sou tímido. Para quem não sabe, o Marcos ele é mega investidor no mercado de carros antigos, né? E já adquiriu. Obrigado por. O apoio, que baita apoio. Né? Tem a expectativa e a realidade. Né? Também conhecido como quem compra lata velha, né? Mas Só não foi no Hulk ainda lá por detalhe, né? Tá, então, notícia da hora. Tu sabe que carro que ele comprou? Vocês não vão acreditar. O Jean não sabe ainda. Não sabe. Sabe. Peugeot 206. 206. 206. Tu sabe o leãozinho que O tem aquelas leãozinho, mãozinhas na frente? Preto Ele- ainda. Ele já tá explicando o que vai Leãozinho ele vem acontecer. assim já, ó. Preto. Exatamente. Aí já. Única dona. Mas 35 anos assim, de ó, dona. tudo tem um porquê, né? Claro. Né? foi- Não é Peugeot por acaso. Exatamente. Pô, um Peugeot. Não, é o Peugeot, Tudo né, tem cara? um porquê. Deus fala assim, não vou incomodar só um. Vou dar o problema pra todo mundo. Que Cara, legal. passar essa Parabéns, assim, ó, Marquinhos. vamos lá. Parabéns. Eu já tô há 3 dias com o Peugeot, não deu problema. Mas Que bota ele categoria. na água. Eu ouvi falar que ele pega fogo na água. Tipo, Tem viu? vídeos aí, né, no litoral norte gaúcho. O Peugeot vai passar uma enchente e começa a pegar fogo. Ué, sai. É Aí, muito Deus te livre. Olha só. Olha, Sensacional. trilogia Towner, uma Towner, Towner. que muita gente já nem lembra mais o que é uma Towner. Se não lembra, bota no Google e tu vai ver. Não sei como é que o Marcos consegue, quanto tu tem de altura. 1,88. Eu não sei como é que ele consegue entrar dentro da Já Towner. viu o senhor incrível? Isso era incrível, não caí. As gurias disseram, a primeira vez que eu cheguei na imobiliária, as gurias disseram que eu era o Gru. Desce da Towner. Pô, entrou eu e o Marcos, eu não sei como é que esses caras conseguem fazer isso, né, cara? A gente entrou, né? Eu sentei no banco do teu lado ali, cara. Não sei como pode. É que é muito próximo da frente ali, né? Ah, mas a Kombi também é. É, A Kombi é muito maior. A Não, Kombi mas é é o não, mas a teto. Kombi É é o muito- teto. É, O teto é alto e o Cara, vidro eu é tinha- baixo. O vidro nos carros normalmente começa já no teto. Sim. O da Towner e É uma van, Kombi sobe, né? Cara, eu já tive um carro, né? Mas eu vou dizer assim, eu tive 2 focos. Aí um foco, o segundo foco que eu tive, cara, eu quase dava de cabeça. Eu gastava assim, andava batendo a cabeça. Então a sensação de
de tu tá menor no carro, é menor tá na Towner. Eu tô na Towner ali, parece que eu tô grande e tal. E eu já fui jogar bola com a Towner, a gente botou 7. Porque era 7 lugares, né? Entrou 7 pessoas bem acomodadas e a gente foi jogar. A gente jogou o time todo. Mas Era, não foi- volta foi- do futebol, né? Não dentro da Tinham no quase set. Não, mas o pior é que ela abre os vidros inteiros. Assim, Essa é uma história pro próximo podcast. Ah, não consegue, né, cara? Tu consegue levar então- a banda então, pra nós, bem tranquilo? consigo, mas Se a fácil. gente contratar, é tranquilo. Olha aí, ó, fechou. Pra fechar, com a bateria. Com a bateria. Com a bateria ainda. Sim. Bateria, Não, guitarra, fazer equipamento. baixo, teclado não, piano de cauda. Isso. Piano E as de caixas. calma, E as piano de caixas. calma. E as A gente- caixas. E as caixas. A gente E pode- as caixas. As caixas. A gente pode montar no piano de cauda isso aí dele, daí então, né? É mais fácil. Ou bota tudo em cima da tábua. É. Não, mas Cachotão, essa assim. é uma história para um próximo podcast. Uma vez, quando eu tava. Época de gurizado, cara, tinha banda É e pra tal. próxima, Uma assim. história próximo o que é pra parar de gravar, então? Não entendi. Não, Vai contar uma porque história não, do é que é uma próximo. história muito longa, muito longa. É que ele vai começar Mas nesse podcast e resumindo- terminar no outro. Exatamente, tá. resumindo, Parte resumindo, um, parte resumindo. Chegou um brother nosso e a gente ia fazer 3 shows. 3 shows em Canoas e em Porto Alegre. Então, tipo assim, a gente ia passar a tarde toda fazendo shows. E aí chegou um brother nosso, pegou e falou assim, cara, eu consegui uma van pra nós. Mas são 7 pessoas, a banda era 4, a gente precisa de mais 3, né, dos cônjuges e tal. Não, eu consegui uma van. Cara, o cara apareceu com uma Towner. Velho, cada esquina que a gente dobrava parecia que ia tombar aquela Towner. Isso é verdade. Por Deus, velho. Ele dobrava normalmente, parecia que a gente ia tombar. A galera começava a gritar dentro da... Uma vez eu tava na freeway com ela, a 80, 90, e passava os caminhões, ela fazia tombado, parece que tu faz... E o outro engraçado é o quebra-mola, né? O quebra-mola tem um momento que tu fica inteiro em cima. Sabe? Ela vai passar assim, que é maior, dois né? deixos em cima do quebra-mola. O entre-eixo é muito curto. Curtinha, curtinha, daí Tá. tu... Cara, é muito... E Mas eu acho muito legal. sem contar que tu fica com as duas rodas, mas tu tá na frente, né? Sim, tu tá na sim. frente da Tu roda. já tá descendo. Tu já tá lá na montanha-russa aqui É. pra fazer pra descer a montanha-russa aqui, tu tá ali. Teve um amigo meu que andou na frente e passou mal. Um amigo meu andou na frente e passou mal. Ele saiu, pera aí, vou no banheiro ali. Ah, teve um bruxo, teve um bruxo. Teve, passou mal. Eu acho que é isso aí, Mas eu né? acho Então assim, ó, pra fechar a trilogia do Marcos, ele teve. Isso aí. Tem um Peugeot 206, Por último uma aí. Towner Tal, né? e um Renault 19. O Renault 19, cara, vai esse O Renault quadradinho 19. aquele. Aquele que É, nem é. argentino mais quer, sabe? Não, cara, assim, ó, Nem no Uruguai tem mais Renault 19. eu gosto de carro, mas, cara, tem que reverenciar ele porque ele Não, tem esse Renault. carro. É um guri persistente, cara. Cara, Não, o Renault 19 É um não tem guri mais. persistente. não tem mais, velho. Cara, não tem, Não basta tem. trabalhar só na locação. Tem que ter os carros antigos. Não adianta. Esses dias eu Baita hobby, Eu cara. vou me Baita incomodar. hobby. Eu vou me incomodar, é isso. eu Não, vou cara, me incomodar. enquanto eu não me incomodar, eu vou persistindo, cara. É isso aí que eu quero. Não, mesmo. Esses dias eu me peguei com 3 no Eu vou me mesmo dia. incomodar, mas quando eu me incomodar, eu vou me incomodar mais ainda. É. E mais. Esses dias eu me empenhei com 3 no mesmo dia. Eu fui sair com um, deu problema, aí chamei o guincho. Não, tu não fez isso. Aí eu fui com o terceiro, vou dar problema. Não, desisto, eu vou de Uber. Não, tu não Eu fez vou pegar isso. outro, vai embora. Aí fiquei com 3 no mesmo dia. Mas, cara, é uma aventura, né? É um negócio diferente. né? Mas só entrar no contexto, né? Fantástico. Eu procuro estado de conservação. Por isso que eu vou parar nessas loucuras aí. Porque o Peugeot tem 48 mil quilômetros, um carro de 20 anos. Baita carro. É zero, cara, é zero. Zero. A Town, né? A Town tem 51 mil quilômetros. Nunca vi um milho. Né? Imagina, Nunca. Onde é que tu vai achar isso? Não vai achar isso. Não, a Towner- Já A fica Towner o próximo tem negócio A do Towner Marcos, tem hein? o plástico, Tem o plástico no Plástico, é. no para-brisa, cara. Tem os Ah, não plásticos, acredita o plástico nisso, original, é. Eu vou nos encontros com a Town, cara. A galera, olha, que merda é essa? Mas que legal, sabe? Então Ó, vou marcar aqui, ó. Como é que se diz? É pra anunciar os... Anúncio. Hã? Anúncio, é isso? Anunciação? Como Não, é que é? pois é, cara. Marketplace? Sim, pra Propaganda. todo mundo que quiser vender alguma Classificados. coisa, classificados, boa. Ah, é os classificados? Quer Se vender quiser carro? colocar aqui, a gente sempre tem um... É. Tu tem um carro velho, detonado, quiser Cara, vender, exatamente. isso aqui, ó. Pode, Um baita não, comprador. Não Um baita comprador aqui, ó. Eu vendi um Aqui, ó, Renault 19. classificados. Ele vendeu. Pronto, eu vendi um Renault 19. E assim, ó, sei lá, 3 vezes a FIP, beleza, como é que é a FIP no negócio. Eu vendi um Renault 19 bem. O que mais me impressiona é que ele vendeu esses carros que ele comprou.
Não, a Towner não. Não. Todos É, e a Towner tu não anunciou ainda. Aí fica a Ou pergunta, Não vai. Cara, podia estar no setor de vendas, não? Por que tá no setor de locações ainda? Não entendi. É que ele passou. É. Ele passou do nível. Pô, já tô. Ele passou do nível. Vendas se ele tivesse Isso aí feito- A locação já dominou ali. Isso aí é easy, É. muito fácil. Quero ver tu vender um Renault 19. Ele passou, é outro nível. A parte de corretor ele passou já, correndo já. Barbada. O teu foco tá errado. O foco dele não é a venda. O foco dele é incomodação. É incomodação. Não é venda. Uma vez eu tava no Renault 19 e foi essa calota embora, assim. Bah! Tem uns que compram, né, no imóvel. Bah, esse que eu vou me incomodar no Vai imóvel. incomodar. É isso aí. É isso aí, galera. Tá, então só pra Encerrou? concluir, mas só pra. A gente falou bastante de carro, né? É. Mas pra concluir o mercado imobiliário, então, a tendência do mercado imobiliário, que era o que a gente deveria ter falado. Então, Quem assim, convidou o Jonas? Só pra... o momento é um momento de uma expectativa de retomada das vendas no mercado imobiliário em função da perspectiva de queda de juros no financiamento, isso ativa o nosso mercado, da ampliação do programa do Minha Casa Minha Vida, né? Então todos esses itens acabam gerando uma expectativa de evolução do volume da venda do mercado. Isso significa que eu tenho que comprar? Isso significa que eu tenho que vender? Cara, depende muito da tua situação, do teu momento, do imóvel que tu está procurando, do que tem na mão. Então, para isso, conversa com o teu corretor de imóveis que atende a você e a sua família. Vamos para o nosso próximo quadro. Então, pessoal, seguimos com o nosso programa, com o nosso podcast, e o nosso próximo quadro é o Corretor nas Artes. Esse quadro que a gente criou é para trazer a experiência da corretagem, do mercado imobiliário, nas artes, né, em filmes, teatro, livro, enfim, aonde se comunica a vida do corretor, a nossa vida, né, com as artes, né? Então, cada vez que entrar esse quadro, nós vamos estar trazendo uma indicação que trata do nosso dia a dia. Assim, para você que é corretor poder ver, refletir, né, analisar, e para quem não é corretor poder entender um pouco mais do nosso mercado, da nossa vida, as nuances que a gente passa, né? Então, hoje eu estou trazendo aqui o filme Sucesso a Qualquer Preço. É um filme de 1992, que tem um baita de um elenco. Eu não sei se vocês já viram esse filme, mas o filme é bem legal. Ele tem no elenco dele o Al Pacino, o Jack Lemmon. Não sei se vocês vão lembrar. Jack Lemmon é mais da minha geração, não é da de vocês. Eu não vou comentar. Eu fico imaginando a fusão do Jack Chan com o John Lennon. Eu não vou comentar. Eu não era da minha época. Jack Lemmon era um baita ator. Mas ele morreu, faleceu? Deve ter morrido, Faleceu? senão ele é muito teimoso, porque já tem tempo. Nessa época ele já tinha alguma idade. O Alec Baldwin, né, que nesse filme ele é gurizão ainda. True Life. E o Kevin Spacey, né, Kevin Spacey, que é um baita de um ator, ele teve as situações da vida pessoal dele, o Kevin Spacey processos e tal, mas é aquele tipo de artista. Realmente ele é um baita. É aquele tipo de artista que tu pega assim, a pessoa é uma coisa e o artista é outra, né? O trabalho que ele fez, as obras dele são fantásticas, né? Um baita House of ator. Cards é um Mas, negócio. Quem representou o filme, o John Travolta? Quem o quê? Que fez o filme, qual foi o ator? Não, o Al Pacino. Onde é que tu tava, Gê? Só pra ver se o cara tá esperto, né? John Travolta, cara. John Travolta. Do nada, assim, né? Do nada.
É legal. Ele citou um elenco e o cara... O de outra volta? E o Tom Cruise. Eu acabei de citar o elenco todo, ele sai do WhatsApp. Quem é que fez o filme? O John Travolta? Só pra ver se o pessoal tá esperto, né? Ele é o meme do John Travolta, assim. Muito bom. Excelente. Caraca, meu. Não, cara, o John Travolta não tá no filme. Não tava, dessa vez não tava. Até, Nesse não. até porque eu não sei se tu ouviu, não é um musical Não, também. Tá? John Travindo. Não é de dança. Estão traindo. John Travindo. Mas enfim, o filme ele se passa numa imobiliária em Chicago, né? Como eu falei, né? O filme é de 92 e essa imobiliária ela tá passando por um momento de dificuldade financeira. E aí tem toda a relação do gerente de vendas com a equipe, né? A pressão em cima de resultado, né? De venda, de atuação, de performance, né? Então é bem interessante porque são coisas que a gente também vive, né? A pressão que a gente tem no nosso mercado. A gente costuma falar, né, que todo dia a gente acorda desempregado, né? Porque a nossa remuneração só vem com as vendas. Então, quando está um período mais difícil, um período de produção menor, cresce muita pressão, a competitividade aumenta e aí vai assim, o filme em si ele trata de um modelo de negócio que é um modelo do cada um por si, né, de estimular a própria competição interna entre corretores para que a imobiliária em si venda mais dentro de uma busca de cada corretor pelo seu resultado, vamos dizer assim, né? Então, é um modelo de negócio, não é o que a gente costuma trabalhar, não é o do nosso dia a dia. A gente tenta desenvolver na cultura da nossa agência bastante a questão de espírito de equipe, né? De entender que a gente, trabalhando em conjunto, a gente consegue produzir muito mais. Mas é um modelo de negócio, também tem seus resultados, também tem seus retornos e tem seus ônus como qualquer outro modelo de negócio, né? É um filme bem interessante, a performance, o Al Pacino é fantástico, né? O Al Pacino, tudo que ele faz É que se tu pega o nosso o mercado de venda, né, principalmente, cara, o que tu disse, tu acorda desempregado, tu acorda sem renda, então isso vai... cara. Então vai passando os dias, a pressão, mesmo que daqui a pouco tu não tenha uma pressão no ambiente de trabalho, tu tem uma pressão da vida, né? Os boletos chegando, enfim, acontecendo as coisas. Então, é inerente do autônomo, né? Do vendedor, né? Vender expressão, matar um leão por dia. Exatamente. Então, realmente, quem trabalha com venda... No já imobiliário que trabalha acorda com venda, pressionado. É isso aí. Porque a gente tem que investir também, né? Tem que botar pra fora, né? Tem que pegar... Cara, às vezes o cara tá com uma grana contada, que nem já aconteceu várias vezes ali. Tu não sabe o que tu vai fazer com aquela grana, se tu vai pra cá ou se tu vai pra lá, sem saber se vai de fato dar certo, né? E esses dias até a gente teve... Acho que foi até o Freitas que falou, né? Numa das palestras lá que tu falou sobre o mercado financeiro e tal. Cara, o corretor num dia tá rico, aí no dia tá pobre, daí deu certo a venda, aí não deu, aí de manhã é isso. Então, assim, além disso, ainda é uma montanha de emoções o negócio. Emoções, exatamente. Então, não é só grana, né? Emoções pega muito, né? Até assim, no final, no nosso último quadro, nós vamos ter um momento de filosofia e vamos trazer esse ponto de volta, mas atendo à questão financeira, independente da questão emocional, o planejamento financeiro fica muito complicado, porque uma coisa é tu ter uma perspectiva de uma produção estabilizada, né? Você tem um salário, você sabe que todo mês vai entrar aquele valor do teu salário, né? E você consegue, então, daqui a pouco fazer um planejamento de,
tantos meses eu vou conseguir comprar tal coisa, tantos meses eu vou pagar uma conta que Se está... eu guardar X, vai dar... Né? E tudo isso tu consegue planejar mais. Se você trabalha, ainda que não seja, que não tenha salário, mas que tu trabalha com uma venda de algo que seja mais de volume, Tem mais né? liquidez também, né? Tem a liquidez, seja de volume, né? Tu vende comida, ou tu vende roupa, ou tu vende calçado, alguma coisa assim. Tu tem uma batida de venda que ela vai oscilar, daqui a pouco no mês, Dia das Mães, tu vai vender mais, no outro mês tu não vai vender tanto, mas tu tem aquela projeção. Tu consegue se planejar mais. Nas vendas, daqui a pouco tu fez uma baita de uma venda, entrou um dinheiro muito grande, depois tu passa 3 meses sem ter uma venda significativa, né? Então, tu não tem como chegar e falar assim, se esse mês eu vendi X, mês que vem eu vou estar vendendo X mais 10%, ou X menos 5% e tal. Não tem como fazer essa projeção, porque cada venda tua é uma história, né? Não, isso tu vê, acontece bastante, né? Esse exemplo que tu citou. Muito. Porque às vezes tu tá ali, o corretor não vendeu, vem e faz uma venda grande. Puf! Cara, automaticamente, os meses seguintes do cara, se ele não tem, assim, se ele não é extremamente controlado, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar, né? Então ele vai focar menos no trabalho, ele vai daqui a pouco gastar mais do que ele deveria, porque ele simplesmente foi um pico, né? Cara, eu tive colegas meus que fizeram aos extremos, assim. Teve colegas meus que foi o que aconteceu. Antes só de tu começar, mas é o clássico, né? O corretor vem e tira férias. Quantas vezes a gente ouve exatamente, isso aí? exatamente. Já vi isso. Não digo todos, né? Mas uma boa parte, sim. É porque a lógica... Desculpa, não sei se tu ia falar. Não, pode, depois eu falo. Mas a lógica que tem por trás disso é o seguinte, é que às vezes ele se esforçou tanto, ele ralou tanto para conseguir chegar naquele momento que deu a venda grande, que ele fala, cara, atingi meu objetivo aqui e vou parar, vou dar uma descansada. Só que o nosso mercado ele tem uma armadilha que é muito importante a gente tomar cuidado, que é o seguinte, tu não colhe hoje o que tu tá plantando hoje, tu colhe hoje o que tu plantou lá atrás. Exatamente. Então, se tu para o teu trabalho agora, isso não te reflete de imediato. Às vezes até isso gera uma ilusão de estabilidade para o corretor, que está tudo certo para a gente, né, que está tudo certo, e a gente não está vendo que daqui a pouco vai vir o precipício, porque o que acontece? Dentro desse foco que eu falei, tu te dedicou bastante, tu fez um grande esforço, tu conseguiu reunir um grande grupo de clientes na tua mão, tu começou a ter propostas, a ter negócios, daqui a pouco tu encaixa 3, 4, 5 propostas uma atrás da outra, negócios um atrás do outro. E aí você acha que você entrou num ritmo, né? E aí você dá aquela relaxada que a gente falou. Só que essas tuas propostas estão em andamento, então daqui a pouco tu dá relaxada, tu diminui teu ritmo, mas os negócios continuam entrando, o dinheiro continua entrando, porque tu tá com aquelas coisas. Só que se tu não se der conta, se tu não fizer um trabalho de médio e longo prazo, esse teu estoque de clientes vai acabar e daqui a pouco tu vai ter uma hora que tu vai falar assim, cara, não entrou mais nada para mim, não tem mais nada, não tem ninguém para atender. Como é que eu faço para viver mês que vem? E outra coisa, né? O mercado tá ruim. E tu tá num padrão de consumo. Porque tu não ter é ruim, mas tu ter e deixar de ter é bem pior. É pior. Né? É bem pior. Tu tá num padrão e tu tem que abrir mão de coisas que tu tá fazendo em função de uma restrição financeira, tu sente muito mais, né? Então, e aí vem o impacto em cima do corretor. Então, essa questão financeira, ela é um grande desafio do nosso mercado, é um mercado que pode dar um bom retorno, pode te dar muitos frutos, mas tu tem que saber fazer a gestão financeira, a gestão de operação muito forte para tu não... E é uma coisa que eu digo, cara, corretor não é para qualquer um, cara. Pode ser qualquer um chegar aqui, fiz um curso lá de TTI, sou corretor, mas, cara, se manter no mercado de trabalho, como assim, ó, eu digo muito, pelo menos a base que a gente tem lá na loja, lá algumas corretoras lá que são, nossa, quanto tempo elas estão lá, né? São corretoras que são
Fugiu a palavra? São Mesa. corretoras. Copo. Mesa. Muito Papel, bom. caneta. Ah, Não, são corretoras que são de longo tempo, são corretoras... velhos. Não, velho. Idosa. Cara, tem gente que é corretora e faz Só a pior. corretagem, faz a corretagem de hobby. Não, são corretores Profissionais. que são profissionais, cara. Que sabem utilizar esse momento de boas vendas e estabilizar o restante dos 6 meses próximos, né? E era o que eu ia te contar lá no início que a gente estava falando. Eu te ali. contei? Não, tu tava falando e eu tava seguindo aquela história. Era um rapaz que entrou, o rapaz foi da mesma época que eu entrei, e a maioria tava desencorajando ele por conta da corretagem. Disse, cara, isso não te leva a lugar nenhum, tu não vai vender nada. Assim, cara, ele pegou e entrou, saiu, não vendeu um pouquinho, daí não vendeu um 50, não vendeu, e aí falar, terminou numa construtora. Cara, na construtora, dentro da construtora, é só aquilo que tu tem para vender, tu não tem o mercado aberto, era só, só da construtora. Então ele tava fazendo o plantão num dia, entrou um cliente, ele vendeu 60 mil. 60 mil numa venda. Entrou aquele valor, ele não sabia o que fazer. E aí ele me chamou. Depois de meses, ele não ter mais contato comigo, ele pegou e me chamou e falou assim, cara, tu me encorajou para ficar, eu me segurei mais em 3 meses, falou que eu ia vender e vendi. Só que, cara, assim, eu não sei o que eu faço, eu vou comprar um carrinho. E aí foi a mesma instrução que eu dei para ele. Cara, compra um carrinho para poder se deslocar, os custos que tu teve até agora, quita ele e te programa para quanto tempo que tu vai ter ainda de financeiro até tu vender ter a próxima venda. E foi isso que ele fez. Ele não comprou um carro. Ele segurou o dinheiro e aguardou os 3 próximos meses para ver se ele ia conseguir vender. Porque caso ele não conseguisse vender, ele tinha mais 3 meses porque ele não comprou o carro. E foi o que aconteceu. Nos próximos 3 meses ele vendeu mais um e foi se mantendo. Hoje ele está com um carro bom e tal. E isso demanda aquilo que tu estava falando, sobre se organizar financeiramente também e tal. É assim que funciona a vida do corretor. Tu não sabe o dia de amanhã. Daí as pessoas que se programam para o dia de amanhã são as pessoas que se dão bem. Voltamos então com o quadro agora, nosso quadro consagrado, né? O quadro que é famoso em todo mundo, né? Que é o nosso quadro Piada do Jonas. Auê! Piada do Jonas hoje. Oferecimento. Cadê o oferecimento? Por que o pessoal tá rindo? Já piada começou é essa? legal, já começou legal já. Ó, gostei. Cadê o oferecimento? Teve um delay Os de imóveis. internet. A tua internet estava um pouco lenta, demorou um pouquinho a entrar, mas quando entrou ficou legal, né? Ficou legal. Galera, assim, ó, Carregando aqui na cabeça da testa. sério mesmo, pra quem tá assistindo a gente aqui, a gente tá procurando novos patrocinadores, tá? Importante porque a nossa gravação aqui, a gente tá tentando alcançar mais pessoas, né? Vamos divulgar mais. A gente está procurando mais patrocinadores aí pro nosso programa. Nosso podcast. Alguém pro nosso podcast. Alguém quer complementar alguma coisa? Não, então Queremos vamos ouvir a sim, piada, galera. queremos ouvir a piada. Piada do Jonas. Auê! A piada do Jonas de hoje é uma pergunta que associa a segunda pergunta também. As duas são piadas, tá? A primeira pergunta é: qual é o pior inquilino do mundo?
Os nossos. Inquilino Um abraço aos nossos clientes, inquilinos, né? Pior inquilino do mundo. Boa. Não, ninguém tá associando. Não, sério, vocês não leram nada. Não, eu Não lembro de nada. Tem uma sugestão, mas tem que entender por que seria. Não, mas tem que jogar. Joga Fala, lá. se tu acha que é. É o... Tô pensando, eu sou péssimo com esse negócio. Não. Não, Vai, Jean, vai. Não Jean. sei. Não vou arriscar. Vai, Jonas. É o espermatozoide. Eu tô... Lembrou? Sinceridade, Tu lembra? Ele falou triste. Ele falou... Bah. Triste. Tá, lembrei. Alguém vai perguntar Por quê? Por que o espermatozoide? Cara, o espermatozoide mora num ovo. Uhum. Só num, né, no caso. Não pode ser Os nos dois. vizinhos de trás só faz merda. E quando o proprietário tá duro, bota todo mundo pra fora. Tá, não precisa. Tá bom. Tá legal. É isso aí. A piada do Jonas terminou aí. E me diz uma coisa, e a segunda pergunta? Era essa? Porque não perguntou. Ah, o porquê. Tá, entendi. tá, Pensei tá, que ia ter não tinha, uma sequência. Não responderam a primeira. Não, tá já beleza, foi a tá, resposta. tá. Que bom que não tem a sequência então, né? Mas é que, né? Ai. Bom, seguimos então nesse ritmo de bom humor com o nosso quadro também, um quadro consagrado, famoso. Nesse ritmo de bom humor vai virar um enterro isso aqui. Então, agora vai começar um funeral, galera. Que é o nosso quadro Atendimentos Bizarros. Que hoje o Pois Marcos vai estar apresentando pra gente aí um atendimento bizarro. Pois é, Conta pra pois gente é. aí um... Cara, o que acontece? O aluguel, ele traz muito atendimento bizarro, assim. Ele é uma fonte de atendimento bizarro. Ah, é uma fonte, de né? atendimento bizarro. É porque a gente primeiro Eu faz muito prefiro atendimento. ser essa metamorfose A gente, primeiro que a gente faz muito atendimento. E segundo que realmente o ser humano ele consegue desenvolver isso. Mas vamos lá. O ser humano é uma Exatamente. Talvez esse aqui ele não seja tão engraçado. É que eu já trouxe vários, né, nos outros episódios. Talvez até remembre alguns agora que é oficial e tal. Mas aqui ele não é tão... Talvez ele não seja tão engraçado, mas ele é bizarro. Eu tava vindo pra cá lembrando dele. Mas é o seguinte... cheguei... Tô na loja lá e tal. Aí daqui a pouco uma consultora entra na sala ali, né? E aquele clássico, né? Temos um probleminha. Temos um probleminha. Só que ela entrou meio nervosa, assim, né? E mas esse probleminha aí, eu acho que talvez ele seja maior do que... Não, é o seguinte, o que acontece? Chegou uma proprietária aqui na loja, tu não tava aqui ainda, chegou aqui na loja gritando e tava eufórica e tal, querendo a chave do imóvel dela, que a gente tinha perdido a chave do imóvel dela, não sei mais o que e tal, que ela tinha ligado pro centro e ninguém tinha achado. E ela queria a chave do imóvel dela. E aí, beleza, ela me passou o endereço, eu puxei no nosso sistema, o único imóvel ativo que tinha naquele endereço, eu peguei e dei a chave pra ela. E ela foi embora. Só que agora ela me ligou, mais eufórica, mais não sei o quê, porque a chave que eu dei pra ela não é do imóvel dela. E eu, que bom, né? E o imóvel dela o imóvel dela não sei e tal. Não, tá, beleza, me dá o telefone dela aqui, deixa eu entender. Aí no que eu ligo pra proprietária, ela berrando, mas assim, eu não conseguia falar. Ela berrando, gritando e tal, não sei o quê. Porque eu tô com a minha mudança, eu vim aqui de Santa Catarina, eu tô com a minha mudança aqui. Vocês não me deram a chave do meu apartamento. Porque é o seguinte, eu tô me mudando pra esse apartamento. Eu vou morar aqui até vocês resolverem o meu problema. No outro apartamento. No outro apartamento. No meu apartamento. Até vocês resolverem, eu vou morar aqui, problema de vocês. Eu não sei o que. E eu não tinha como eu falar, porque ela gritava assim no telefone. Ela era uma pessoa que... Se pudesse passar no telefone... Cara, ela podia eu acho que ela me batia no telefone. Pegava o pescoço do Marcos. Exatamente. No telefone. Que nem o desenho do Pica-Pau, sai a mãozinha pro telefone e tom. Não, e ela aqui não, porque eu vou morar aqui nesse apartamento em Brasília, né? Mas a única coisa pra ela, calma que eu tô indo aí. E daí tá. E daí eu peguei um consultor e a gente foi lá. Aí chegando lá, assim,
graças a Deus, a gente chega lá, parecia o Pica-Pau. Porque a mudança dela era meia dúzia de malas, assim, 3, 4 malas, uma gaiola de passarinho. Ai. Uma gaiola de passarinho. Marcos! Uma gaiola de passarinho e tal. Só que ela tava na frente do prédio, assim, dentro do condomínio, mas dentro da... Né, não tinha botado nada dentro do apartamento. E beleza, né, cheguei lá e comecei a desenrolar e tal, e pra entender o que houve. Aí, cara, fui entendendo e tal. Fazia 2 anos que ela já tinha tirado o imóvel dela da imobiliária, da nossa imobiliária, né? E daí tinha a motivação, que ela tinha alugado por uma concorrente. Daí eu falei, olha, minha senhora, tá aqui dizendo que há 2 anos tu retirou o imóvel da gente e alugou pela concorrente, então a chave deve estar lá. Não me interessa, porque vocês já fizeram perder tempo, porque é culpa de vocês, porque eu liguei, porque isso, porque não sei o que... Mas peraí, liguei lá pra concorrente, a chave tava lá e tal, lá. Eu, cara, onde é que tá essa chave? Falando lá com o colega, o cara, tá lá onde? Eu, tá, guarda essa chave aí que a proprietária tem que buscar. Aí, beleza. Eu cheguei pra ela e falei, olha, minha senhora, a tua chave tá na concorrente, né? Então é o seguinte, vai lá buscar e resolve. Não. Tá bom, desculpa, não sei o que, eu vou lá buscar. Só que agora eu não tenho dinheiro pro Uber. Porque vocês não sei o quê. E assim, a culpa é nossa. Porque vocês isso, porque vocês não sei o quê. Não me disseram que minha chave não tava lá. A culpa é de vocês, isso aqui. Eu tirei aqui, ó. Tá aqui o dinheiro. Tu vai lá. Busca a chave. Seguradora. Tu busca a tua chave. Entrei no carro e, cara, nunca mais. Mas assim, tu fica pensando, o nível da pessoa, cara. Era o Aluga Marcos. Aluga Marcos. Aluga Marcos. Porque deu problema na sua locação? Falei com o Marcos. Porque você paga seu Uber, garante sua locação. Pensei, assim, quando a minha mudança tá aqui, eu vim de Santa Catarina, eu pensei, ela vai... A mulher já tá com o caminhão dentro do apartamento, né? Tipo, e beleza, mas daí cheguei lá, eu vi, mas paguei uma mulher lá, achei a chave, lá embora. Mas, cara, assim, as pessoas são insanas, assim, não, são insanas, cara. Fora da casa. Eu até tinha marcado aqui, cara, tem um atendimento bizarro que a gente tá com uma desocupação. A gente não pode citar nomes, mesmo assim, eu nem lembro o nome da mulher. Cara, chegou com uma desocupação que tá com alguns problemas e tal, no imóvel dela e tal. Cara, e aí ela chegou para conversar comigo e com a consultora que alugou o apartamento dela. E dentro dos problemas que ela tá tendo no apartamento, que é alguns barulhos dentro da torre dela, que ninguém sabe o que é, o condomínio também não sabe o que é e tal. Cara, ela olhou pra consultora e falou bem assim, eu sei, e meu advogado também sabe. A gente sabe que tem casos lá dentro do condomínio que o próprio corretor, o consultor que está alugando ali dentro do imóvel, está pagando para as crianças refrigerante para não fazer barulho. Porque as crianças eram muito barulhentas no condomínio. E aí eles estão alegando o barulho do condomínio com as crianças que incomodam o condomínio. Tá, e o refri fez elas pararem. Não, o corretor ou o consultor que está alugando, que está vendendo, tá pagando para as crianças ficarem quietas. No momento da visita. No momento da visita, velho! Tu acredita isso? Pega uma coca aqui e cala a boca. Uma baita de uma ideia. Mas foi eu não tinha pensado nisso. Cara, eu não tive reação, porque tu não tem um argumento pra quando uma pessoa fala isso. A gente só ri. Só ri, não, peraí. Não, é tipo assim, nós, né, principalmente da locação, que é a nossa locação, quando a gente aluga, quando qualquer imobiliária aluga, não ganha milhões quando aluga um imóvel. Ela ganha uma comissão ali, que simplesmente paga cada setor e tal, né, mas não ganha milhões. Pra ter cacife pra pagar uma criança, refrigerante. E o melhor é que assim, os pais não conseguem fazer a criança ficar quieta, mas o corretor consegue. Não, é uma coisa que foge completamente do contexto. Além de ser corretor, o cara resolveu. Aliciador de crianças. Aliciador de crianças. Cantador de crianças. Cantador de criança. Boa. Aliciador de menores. Cara, tu vê, né?
É a graça do nosso mercado, né? Tratar com pessoas, né? A gente não sabe o que vai vir em cada atendimento, cada situação, porque cada pessoa tem suas manias, seu pensamento, O sua ser forma humano de é ser, muito né? mais criativo do que a gente imagina. É impressionante. É impressionante. Ainda bem que tá acabando a raça humana. É meteoro, É né? como dizem, né? Não deu certo. Vem meteoro, né? Hashtag vem meteoro, porque não deu certo. Né? Bom, pessoal, vamos caminhando então pro final do nosso primeiro episódio de podcast, primeiro episódio oficial do nosso podcast Imóveis. Agradecer a presença dos nossos amigos aqui. Como o Jonas falou, né? A gente tem espaço para patrocínio. Quem tiver interesse em patrocinar, conversa conosco. E eu vou, para fechar, até como eu tinha dito, Uma Coca já tá pagando patrocínio, igual as crianças. uma Coca a gente já fica quieto. Dá um refri pra gente que a gente fica quieto. Vamos corretores. Assim, ó, vamos fazer o seguinte, ó. Coloca uma cervejinha, pode ser uma cervejinha. Uma Coca, uma cervejinha. Se der uma cervejinha, a gente não fala mais. Não gostou do podcast? Dá uma cervejinha que a gente fica quieto. Muito bom. Então, assim, voltando até aquele assunto que a gente tratou na hora do filme, agora na questão da filosofia, a filosofia imobiliária no final do nosso encontro, trago aqui uma frase para a gente refletir, que é: não sou o imbatível dos momentos de vendas, nem o incapaz dos períodos de estiagem. Sou apenas o mesmo corretor que luta todo dia a luta justa. Então, a gente falou aí um pouco dos altos e baixos da nossa profissão. Eu acho que a principal característica, a principal qualidade que um corretor tem que ter é a estabilidade emocional, né? O controle emocional, para poder lidar com todas as situações que a gente lida. A gente estava falando agora, às vezes, dos destemperos, que às vezes o cliente vem, a gente está aqui comentando, está brincando, mas a gente não sabe o que a pessoa também do outro lado está passando na mudança, no que é que ela está fazendo, né? A gente lida com valores muito altos, né? Então, com um projeto de vida das pessoas, e no meio de tudo isso tem a nossa profissão, a nossa remuneração, os nossos projetos, né? E aí a gente tem dias que a gente está milionário, né? Tem dias que a gente está pobre, né? Tá debaixo da ponte. Né? Às vezes na mesma semana, né? No mesmo dia, de manhã, fechou, É coisa de deu louco, certo, troço. tudo certo. É nossa violento, senhora, né? já tá fazendo conta, é tarde. Então é preciso ter essa estabilidade, né? Essa noção de que nos momentos que a gente está muito bem, que está vendendo bem, é importante ter humildade, ter pé no chão, né? Ou se organizar, se planejar financeiramente, né? E até operacionalmente também, para que a tua operação possa se manter sempre em pleno funcionamento. E quando também dá aquelas estiagens, dá aquele momento que às vezes as coisas não, né, a bola bate na trave, né, as coisas não acontecem, ter calma, ter tranquilidade, continuar trabalhando, porque com o trabalho amanhã Sempre vai ter resultado. vem outro dia, o sol nasce amanhã de novo, né? E a gente não pode se Acreditar. desesperar, né? Tem que acreditar. Tem que acreditar, é isso aí. Então, agradecer, Janzito, obrigado aí pela Pô, participação. satisfação é sempre, né, cara? Nossa, né? Com certeza, não é essa dúvida. Jonas, obrigado, valeu pela participação, pela piada, Muito boa. pelos comentários do mercado imobiliário. Posso dar o último retoquezinho? Só aquele retoquezinho? Não. Não pode. Acabou a bateria. É só uma informação. Tu viu que o Maguila voltou ao box? Já. Vocês vão dizer que não sabem dessa notícia? Não. Eu vou dizer que sei. Não sei dessa notícia. O Aguila voltou pro boxe? Voltou pro box. Por quê? Tem que perguntar o porquê. Ah, tá. Perguntar por quê. Por quê? Por quê? Por quê? Tava sem tomar banho 14 anos já.
Ah, verdade. Podíamos ter acabado antes o programa, né? Produtor, sabe o que fazer. Vamos selecionar melhor os participantes da próxima. Marcão, Valeu. obrigado, valeu pela presença. Gente, obrigado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo episódio aí. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. É verdade. Segue a gente, curte, né? Manda comentário. Os atendimentos bizarros, principalmente. Eu recebi bastante atendimento bizarro nas outras, compartilhei atendimento de outras pessoas aqui, né? Então manda comentário, tu que presenciou, que viveu um atendimento, manda pra gente contar. Perfeito. Curte, compartilha, né? Segue a gente, né? No Instagram, segue a gente no YouTube. Os endereços vão estar aqui embaixo agora na tela. E... Anota o meu Pix 51. E rebobinando, então. Valeu, muito obrigado. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Valeu. Valeu, galera. Tchau.